Bem-vindos ao O Debate. Hoje a gente mergulha numa questão assim fascinante que surge da leitura de textos bíblicos que se conectam, a relação entre Jerusalém e a Torre de Babel. Exato. E a pergunta que vai guiar nossa conversa, né? Ela é bem específica. Será que aquela descrição famosa de Jerusalém, lá em Ezequiel 5, versículo 5, como colocada no meio das nações, será que isso realmente confirma que ela tem uma continuidade geográfica e espiritual direta com a Babel de Gênesis 11? Ou seja, Jerusalém seria de fato o centro original do mundo, herdando essa posição de Babel? Nossa análise hoje vai explorar diferentes interpretações que a gente encontra no material-fonte. Eu defenderei que sim. Acredito que, lendo Ezequiel, através do que a gente pode chamar de uma teologia de impacto, e também considerando o testemunho de João no livro do Apocalipse, fica claro para mim que Jerusalém ocupa o mesmo espaço físico e simbólico que Babel. Ela seria o verdadeiro umbigo da terra, sabe? Já eu vou levantar alguns questionamentos sobre essa conexão geográfica tão direta. Embora, assim, a centralidade de Jerusalém seja inegável nos textos, né? Isso é claro. Mas vou sugerir que essa posição descrita por Ezequiel pode ter um sentido mais teológico, sabe? Ligado ao plano de Deus, do que ser uma confirmação de que Jerusalém está exatamente no mesmo local físico da torre descrita lá em Gênesis. Bom, para começar a expor meu ponto, eu preciso explicar rapidinho o que é essa teologia de impacto. É uma forma de ler a Bíblia entendendo que certos eventos cruciais, eles deixam uma marca, sabe? Uma marca física e espiritual profunda e duradoura em locais geográficos específicos. Nesse olhar, a Jerusalém que a gente conhece, a cidade terrestre, ela não é apenas espiritualmente importante. Ela é vista como a continuação física de Babel. E é aí que entra o Apocalipse. Eu argumento que João Batista, quando ele descreve a queda da Grande Babilônia, lá nos capítulos 17 e 18, ele não está falando só simbolicamente de Roma ou de uma cidade corrupta qualquer. Não, ele está identificando a Jerusalém do tempo dele, aquela que rejeitou o Messias, como a própria Babel reconstruída. É a grande cidade sobre a qual o juízo divino é derramado. E as passagens de Ezequiel são chave para essa leitura. O capítulo 5, versículo 5, que literalmente diz que Deus pôs Jerusalém no meio das nações e terras estão ao redor dela. E o capítulo 38, versículo 12, que fala do povo de Israel vivendo no centro ou umbigo da terra, a palavra hebraica é tabur. Para mim, essas passagens são a confirmação profética de que Jerusalém herdou essa posição central, esse eixo geográfico, diretamente da Babel de Gênesis 11, que era o ponto original de contato. Ou talvez a tentativa de contato forçado, né, entre céu e terra. A consequência lógica disso é que a Nova Jerusalém que João vê descendo do céu em Apocalipse 21 não é só uma visão celestial, mas é a contra-torre divina, a resposta de Deus estabelecida exatamente nesse mesmo eixo geográfico espiritual, substituindo a Babel-Jerusalém caída. E essa ideia de Jerusalém como centro físico do mundo, o ônfalos, olha, não é tão estranha assim. Ela ecoa em escritos posteriores como os do historiador Flávio Joséfo e até em representações de mapas da Idade Média que colocavam Jerusalém no centro literal do mundo conhecido. Entendo. Eu não tenho como discordar que Ezequiel descreve Jerusalém como central. As passagens 5.5 e 38.12 são explícitas quanto a isso, sem dúvida. A minha questão é: o que significa essa centralidade no contexto de Ezequiel e na narrativa bíblica como um todo? A palavra hebraica tabur, que você mencionou, e que a Septuaginta, a tradução grega, verteu como ônfalos, umbigo, será que ela realmente implica uma identidade geográfica ponto a ponto com o local específico da Torre de Babel, lá em Gênesis 11, na planície de Shinar? Eu argumento que essa centralidade pode ser entendida de uma forma diferente, talvez mais profunda teologicamente. Pode significar que Jerusalém é o ponto focal do plano de Deus na história, o lugar escolhido para sua presença, o templo, para sua revelação e para onde as nações deveriam convergir. É uma centralidade teológica, sabe? Vocacional, o epicentro da ação divina no mundo.
Isso não exige que seja o mesmo local físico da torre. Sobre o Apocalipse, a identificação de Jerusalém com Babilônia é, sem dúvida, fortíssima. Mas a linguagem apocalíptica é notoriamente simbólica, né? Usar Babilônia pode ser uma forma de crítica espiritual e política, assim, devastadora contra a Jerusalém da época, por sua corrupção, idolatria e rejeição ao Messias. João estaria usando o arquétipo poderoso de Babel, símbolo máximo da rebelião humana contra Deus e da confusão, para caracterizar a condição espiritual da Cidade Santa. Isso não obriga que ele esteja afirmando uma identidade geográfica literal com a Torre de Gênesis. Poderia ser uma Babilônia espiritual. E a gente precisa lembrar que essa leitura da teologia de impacto, que propõe essa continuidade física, ela vai na contramão do que a arqueologia tradicional sugere, que localiza a Babel histórica na Mesopotâmia, não na Judéia. Então, essa conexão que você propõe, ela depende bastante de uma interpretação muito específica e, eu diria, bastante literalista do Apocalipse, lendo-o quase como um mapa geográfico diretamente ligado a Gênesis 11, o que, convenhamos, não é o consenso. Mas vamos aprofundar um pouco essa questão do tabur em Ezequiel, porque eu acho que ela é fundamental. Você diz que pode ser teológico, mas eu insisto que o uso dessa palavra, especialmente considerando a tradução grega ônfalos, aponta para algo mais concreto. O ônfalos, como lá em Delfos, na Grécia, era entendido como um marcador físico do centro do mundo, um eixo cósmico. Ao usar tabur para Jerusalém, Ezequiel estaria reivindicando essa posição axial para a cidade escolhida por Deus, ligando-a diretamente à função, talvez a função original pretendida por Deus, ou à função usurpada pelo homem de Babel, como ponto de conexão céu-terra. Não me parece uma escolha de palavra casual, sabe? Ela carrega um peso cosmológico. Não é apenas importante, é o centro. Como você lida com a força dessa imagem do umbigo da Terra? Não te parece muito físico? Usada para descrever um local perto de Siquém, de onde vinham tropas inimigas. Algumas traduções vertem como o centro da terra, outras como o alto da terra, ou até entendem como parte de um nome próprio, algo como do carvalho de Meonem, talvez. O ponto é, se Tabur pode designar um ponto elevado ou central num contexto mais regional, como perto de Siquém, será que o uso dela em Ezequiel obrigatoriamente se refere ao centro cosmológico único e absoluto herdado de Gênesis 11? Ou poderia Ezequiel estar usando a palavra para enfatizar a proeminência e a responsabilidade de Jerusalém entre as nações, como diz o contexto de 5:5? Ou seja, ela é central no plano de Deus para o mundo, o lugar de onde sua luz e sua lei deveriam irradiar. Seria uma centralidade de propósito, de vocação divina, mais do que uma coordenada geográfica precisa ligada a Sinar. Acho que essa interpretação teológica não diminui a importância da palavra, pelo contrário, talvez até dê a ela um peso espiritual ainda maior. Eu entendo a nuance que você traz com Juízes, mas ainda assim acho que o contexto de Ezequiel falando da relação de Jerusalém com todas as nações ao redor e essa conexão posterior com a ideia de ônfalos fortalecem a leitura de um centro mais absoluto. E essa concretude, para mim, fica ainda mais evidente quando a gente olha para o Apocalipse e para o testemunho de João. Você fala em símbolo, mas eu vejo uma descrição muito literal. Quando João detalha a queda da grande cidade, Babilônia, ele não está falando de algo abstrato, né? Ele descreve lamentos de reis, mercadores, navegadores, lista mercadorias específicas. Está lá em Apocalipse 18. Isso soa muito como a descrição da destruição de uma cidade real, um centro comercial e político importante. E qual cidade era o centro religioso, político e econômico para um judeu do primeiro século como João? Jerusalém. E a prova definitiva dessa concretude, para mim, está na descrição da Nova Jerusalém em Apocalipse 21. Veja os detalhes. 12 portas com nomes das tribos, 12 fundamentos com nomes dos apóstolos, muros de jaspe, a cidade de ouro puro, medidas exatas dadas pelo anjo. Por que tantos detalhes físicos se fosse só um símbolo etéreo de salvação? Essa descrição minuciosa só faz sentido, na minha visão, se for uma realidade concreta, a cidade divina que vem substituir, no mesmo local geográfico, a estrutura terrena, a Babel, Jerusalém, que foi julgada e destruída.
É uma substituição física no mesmo eixo. Como você interpreta essa riqueza de detalhes concretos na Nova Jerusalém, se não for para contrastar com uma realidade terrena igualmente concreta que ela substitui ali naquele mesmo lugar? Essa é uma ótima pergunta. E a descrição da Nova Jerusalém é realmente impressionante. Mas a linguagem apocalíptica funciona assim, né? Ela usa imagens concretas e vívidas para transmitir verdades espirituais profundas. Pense em outras visões no Apocalipse. O cordeiro como que tendo sido morto, com 7 chifres e 7 olhos, a mulher vestida de sol, os gafanhotos com coroas e cabelos de mulher. A gente interpreta tudo isso literalmente? Geralmente não. Usa-se o concreto para apontar para o transcendente. Então, chamar Jerusalém de Babilônia pode ser, sim, um uso simbólico extremamente poderoso. Babilônia é o arquétipo da cidade que se opõe a Deus, desde Gênesis 11 até o império que destruiu o primeiro templo. Ao aplicar esse nome a Jerusalém, João estaria fazendo a crítica mais dura possível à sua infidelidade. A Nova Jerusalém, com toda a sua perfeição detalhada, desce do céu como a antítese divina dessa Babilônia terrena. O contraste radical entre a ordem perfeita de Deus e a corrupção humana, simbolizada por Babilônia, é o ponto central. Esse contraste por si só não prova que a Babilônia terrena que João critica ocupe o mesmo espaço físico da Torre de Babel original de Gênesis. Poderia ser Jerusalém agindo como Babilônia, ou, como muitos intérpretes ao longo da história defenderam, poderia até ser uma referência a Roma, o poder imperial da época. A riqueza de detalhes na Nova Jerusalém enfatiza a sua realidade e perfeição divinas, mas ligar isso a uma substituição geográfica exata da Babel de Gênesis me parece um passo interpretativo adicional, não uma conclusão necessária do texto. Mas a teologia de impacto, que eu mencionei, não fala só de símbolo ou de ocupar o mesmo lugar. Ela sugere uma continuidade material quase física. A ideia que essa linha de pensamento explora é que Jerusalém pode ter sido construída, em parte, sobre as fundações ou até utilizando materiais remanescentes da estrutura original de Babel. Gênesis 11 diz que eles usaram tijolos queimados e betume. Quem garante que essas fundações não permaneceram e foram reocupadas? E o Apocalipse, lá no capítulo 19, descrevendo a queda de Babilônia com fumaça subindo para sempre, estaria descrevendo a destruição final e catastrófica dessa estrutura física, contínua, a Babel-Jerusalém. E vamos pensar em Atos 2, o dia de Pentecostes. A lista de povos presentes em Jerusalém é surpreendente. Lucas menciona explicitamente partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia. Está lá em Atos 2.9. Veja só, Mesopotâmia, o local tradicional de Babel, e Judéia, o local que eu identifico como a Babel-Jerusalém reconstruída, estão juntas na lista, essa reunião de povos das nações dispersas em Gênesis 11, ocorrendo justamente em Jerusalém, o local que eu defendo ser o eixo original, para ouvir as maravilhas de Deus em suas próprias línguas. Isso não te parece um eco poderoso e uma reversão intencional da confusão original de línguas de Babel acontecendo exatamente no local postulado como centro original? A conexão que você faz com Atos 2 é instigante, admito. A imagem da reversão de Babel em Pentecostes é clássica na teologia cristã. Mas a questão é se essa reversão exige que Pentecostes tenha ocorrido no mesmo local geográfico da confusão original de línguas. Onde está a prova textual explícita, fora dessa interpretação específica do Apocalipse e de Atos 2, para essa continuidade material que você sugere que Jerusalém foi construída sobre as fundações da Torre de Babel usando seus materiais? Gênesis 11 descreve a paralisação da obra e a dispersão dos construtores, mas não diz nada sobre preservação de fundações ou reocupação futura do local específico, muito menos que essa reocupação teria sido em Jerusalém séculos depois. Quanto à lista de Atos 2, bom, a presença de pessoas da Mesopotâmia e de tantas outras nações em Jerusalém durante uma grande festa de peregrinação como Pentecostes é perfeitamente explicável historicamente. A diáspora judaica estava espalhada por todo o Império Romano e além, e muitos judeus devotos, além de prosélitos, convertidos ao judaísmo, viajavam a Jerusalém para as festas.
A lista pode simplesmente refletir essa realidade cosmopolita de Jerusalém no primeiro século e o alcance universal que o Evangelho estava prestes a ter, reunindo essa diversidade de nações sob a ação do Espírito Santo. É um milagre poderoso por si só que não precisa necessariamente dessa confirmação geográfica ligada a Gênesis 11 para ter seu impacto total. Novamente, ligar isso ao local exato de Babel me parece um salto interpretativo baseado na premissa da teologia de impacto. E a arqueologia, até onde a gente sabe, continua apontando para a Mesopotâmia como o berço das grandes zigurates que provavelmente inspiraram a história de Babel. Não há evidências arqueológicas em Jerusalém que apontem para uma torre monumental pré-israelita dessa natureza específica. Mas tem um outro ponto que reforça essa ideia do eixo geográfico. O batismo de João Batista. Onde ele ocorre? No Rio Jordão. Geograficamente, o Vale do Jordão está relativamente próximo a Jerusalém, dentro da esfera geográfica que eu considero o eixo Babel-Jerusalém. E o que acontece ali? João prega arrependimento, preparando o caminho, e então Jesus é batizado. Nesse momento, ocorre algo extraordinário, descrito lá em Mateus 3,16. Os céus se lhe abriram e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Veja a inversão. Em Babel, o homem tentou subir ao céu pela força. No batismo, no eixo Babel-Jerusalém, Deus desce do céu. Esse evento, nesse local carregado de significado, próximo ao umbigo da terra, ele funciona como um protótipo, um prenúncio da descida gloriosa da Nova Jerusalém que João descreve em Apocalipse 21.2. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. A descida do Espírito no batismo e a descida da cidade santa. Elas parecem ocorrer no mesmo eixo geográfico e espiritual, o Tabur Haaretz, o centro nevrálgico da interação divina-humana. Não acha essa conexão significativa? A conexão teológica é, sem dúvida, muito significativa e poderosa. O batismo de Jesus marca o início do seu ministério público, a unção pelo Espírito, a revelação da Trindade. É um momento de profunda inauguração da nova aliança e da presença de Deus de uma forma nova. A imagem da descida do Espírito é central, mas, novamente, a questão é se precisamos atrelar isso geograficamente ao local exato da Torre de Babel. Ligar o local físico do batismo, no Rio Jordão, que fica a muitos quilômetros de Jerusalém, e então ligar Jerusalém ao local exato da Torre de Babel, que Gênesis situa em Sinar, na Mesopotâmia. Isso requer aceitar toda a cadeia de premissas da teologia de impacto. O significado teológico da descida do Espírito no batismo se sustenta perfeitamente bem sem essa necessidade de uma correspondência geográfica precisa com a fundação da Torre de Gênesis 11. A força do evento está na pessoa de Jesus e na ação do Espírito, inaugurando o reino de Deus, e não necessariamente na coordenada geográfica exata, a menos que você já aceite o quadro interpretativo que coloca Babel em Jerusalém. A conexão geográfica permanece uma inferência dentro desse sistema específico, me parece. Entendo sua resistência em aceitar a conexão geográfica direta, mas para mim, ao juntar as peças Gênesis 11, a descrição de Ezequiel 5.5 e 38.12 usando Tabor, o testemunho de João no Apocalipse que identifica Jerusalém como a Babel caída e descreve a nova Jerusalém concreta que a substitui no mesmo eixo, e até mesmo o simbolismo do batismo no Jordão próximo a esse eixo com a descida divina, tudo aponta de forma consistente, dentro dessa leitura da teologia de impacto, para Jerusalém como a herdeira geográfica e espiritual de Babel. Ezequiel, portanto, ao chamar Jerusalém de centro das nações e umbigo da terra, não estava só usando uma metáfora de importância. Ele estava, de fato, confirmando essa identidade herdada, reconhecendo Jerusalém como o ponto axial original do mundo, o lugar da interação primordial céu-terra. E eu mantenho minha perspectiva. Jerusalém é indiscutivelmente o centro teológico da narrativa bíblica, como Ezequiel tão bem demonstra. Sua importância é imensa.
No entanto, afirmar que isso implica uma identidade geográfica, direta e física com a Torre de Babel de Gênesis 11 me parece depender excessivamente de uma interpretação muito específica, talvez. Excessivamente literalista do Apocalipse e de termos como o tabur. Essa leitura, como eu mencionei, não é consensual, diverge de interpretações simbólicas fortes do Apocalipse e também dos dados arqueológicos mais aceitos sobre a localização de Babel. A centralidade de Jerusalém descrita por Ezequiel pode ser plenamente compreendida em sua força teológica e vocacional como coração do plano de Deus, lugar de encontro e revelação, sem precisarmos fazer essa equivalência geográfica ponto a ponto com Gênesis 11. A importância de Jerusalém não depende, a meu ver, de ela estar exatamente no mesmo metro quadrado da torre inacabada de Sinar. Fica claro que a gente tocou em camadas profundas de interpretação aqui, né? Envolvendo teologia, história, geografia sagrada e a própria natureza da linguagem bíblica, seja ela literal ou simbólica, a centralidade de Jerusalém, isso é inegável nos textos que a gente analisou. Sem dúvida. E a riqueza dessa discussão está justamente em perceber como diferentes abordagens hermenêuticas levam a conclusões distintas sobre o significado dessa centralidade. Se ela é primariamente geográfica, herdada de Babel, como você argumenta com base na teologia de impacto, e em Ezequiel 5:5, ou se ela é fundamentalmente teológica e vocacional, como eu sugiro. Não há resposta simples, né? Explorar essas múltiplas perspectivas com base nos textos só enriquece nossa compreensão da complexidade da Bíblia e de como as ideias de espaço sagrado e história da salvação foram construídas e interpretadas. E certamente ainda haveria muito mais a explorar sobre como essas passagens específicas e a relação Babel-Jerusalém foram vistas ao longo dos séculos.